Essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos. Minha tia e meu tio vivem em Campos do Jordão. Todo inverno nós os visitamos por um final de semana apenas para vê-los e curtir um pouco do frio da região. Esta é uma tradição de longa data, desde a época em que se mudaram há cerca de 15 anos. Minha prima Nice, que era um ano mais velha do que eu, sempre estaria por lá, e é claro, nós saímos durante as visitas. Ela era legal e nos divertíamos muito. Embora eu fosse um menino e ela uma garota, ela sempre estaria pronta para fazer as coisas mais loucas da adolescência, coisas que eu normalmente faria com os meus amigos dessa idade. Depois do jantar em família da primeira noite, todos nós assistimos um filme juntos. Depois do filme, os nossos pais saíram. Eles não deixaram Nice e eu sairmos tão tarde, pois tínhamos apenas 12 e 13 anos. Mas Nice queria ir para um canal próximo, onde os moradores aparentemente estavam relatando ter visto uma onça de quase 2 metros de comprimento. Nós dois queríamos ver se poderíamos encontrar essa tal onça. Eu e ela escapamos pela porta dos fundos. A caminho do canal, paramos num posto de gasolina para que pudéssemos comer alguns lanches no caminho. O caixa nos disse para nós termos cuidado, falando que já era tarde para nós estarmos nas ruas. A esta hora, as ruas estavam desertas. A área de Campos do Jordão em que vivem é significativamente mais silenciosa, visto que andamos por cerca de 10 minutos e nos aproximávamos do canal. A estrada começou a ficar mais escura e o frio já era congelante. Nice estava falando sem parar, quando de repente ela havia emudecido. Ela apontou para a frente e disse: "O que aquele cara está fazendo ali?" E eu vi imediatamente o que ela estava apontando. No final da rua havia uma silhueta de um homem, apenas parado, completamente estático na calçada. Não estava caminhando, mas ele apenas estava parado sem fazer nada. Aparentemente, olhando para a frente, só causou arrepios em ambas as nossas espinhas. Nice disse que esta era a única maneira de chegar ao canal. Esse era o único caminho, a menos que cortássemos quintais das pessoas ou esgotos. Então, continuamos andando mesmo assim, mas um pouco mais devagar, mais cautelosos. Estávamos mais próximos do homem agora, quando de repente ele se virou e literalmente virou todo o seu corpo ao redor de uma só vez, sem nem mesmo dar uma olhada para ver se estávamos chegando primeiro. Ele estava na frente, sem dúvida. Houve um pequeno impasse por alguns segundos antes dele levantar o braço e começar a acenar para nós. Não era um aceno normal de mão gentil, não. Ele estava acenando com o braço inteiro. E logo mudou, fazendo um movimento de que venha, venha com o braço. Nice e eu olhamos um para o outro e começamos a correr rua abaixo, de volta pelo caminho que viemos. Ficamos sem fôlego muito rapidamente e paramos para respirar um pouco. Na frente de uma pequena casa amarela. Apenas reunindo nossos pensamentos, Nice disse: "Tem um monte de gente esquisita que mora por aqui, especialmente na área em que estávamos andando agora." Eu entendi por que seus pais não queriam que ela saísse tão tarde sozinha. Levantamos depois de alguns minutos e começamos a caminhar de volta para a casa dela, quando vimos novamente aquele homem estava no fim da rua. E novamente estático, parado totalmente. Ele estava tão imóvel quanto antes. Com os braços estendidos. E nós podíamos vê-lo sob a luz direta das ruas dessa vez. Ele tinha cerca de 40 anos. Seu cabelo parecia estar ligeiramente penteado para trás. Seu nariz parecia estar avermelhado como se estivesse com um resfriado. Ele estava sorrindo. Também não estava mostrando os dentes. Embora fosse um sorriso de boca fechada, ele mais uma vez começou a acenar para que fôssemos até a sua direção. Eu ainda não sei porquê, eu realmente me levantei e acenei de volta para ele. Quando eu fiz isso, ele parou de acenar e seu sorriso desapareceu.
Foi apenas alguns segundos depois que ele explodiu em uma corrida em nossa direção. Na verdade, começou a gritar e correr. Levantei-me rapidamente do chão e corri o mais rápido que pude. Eu estava em puro choque. Acho que é por isso que não conseguia gritar. Tomados por um fôlego extra, corremos pelos quintais das pessoas, pulamos cercas e descemos diferentes ruas até que finalmente voltamos para casa. A porta dos fundos estava trancada agora e infelizmente tivemos que bater na porta da frente para evitar maiores problemas. Simplesmente dissemos que corremos para a lanchonete para comprar lanches, enquanto os pais de Nice estavam mais chateados do que os meus. Até hoje, o rosto daquele homem ilumina-se na minha mente sob a luz da rua. Ainda me apavora, 10 anos depois.